Meio-Dia Paraná. Oferecimento? Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Muito bom dia e uma ótima semana para você ligado na RPC. A semana será mais curta para muita gente, tem feriado na sexta-feira e vários serviços terão alterações. E claro, o Meio-Dia Paraná já antecipa toda a programação para você. Também vamos mostrar os parquímetros que foram instalados em novos trechos que terão Zona Azul em Londrina. Os aparelhos que não são tão novos assim, inclusive alguns foram remanejados junto com a própria pichação, nem ganharam ali uma nova mão de tinta para tentar dar um visual um pouquinho mais bonito. Esse assunto para Vanessa Navarro daqui a pouquinho, ao vivo no Meio-Dia Paraná. Também ao vivo já tem a nossa Mônica Dal com um dos destaques desta segunda-feira. Seja bem-vinda, boa segunda-feira, boa semana para você. Obrigada, Alberto. Uma ótima semana a você, a todos que estão conosco em mais um Meio-Dia Paraná. Vamos falar de trotes. É um assunto recorrente, mas que continua incomodando principalmente os serviços de saúde. O SAMU de Apucarana, a coordenação do SAMU teve que registrar um boletim de ocorrência porque toda a equipe já estava cansada de receber trotes. Somente em um único dia, eles receberam 7 ligações do mesmo número. A pessoa ligava, ofendia a atendente e desligava. Isso é um problema muito grande, já que acaba segurando a linha para os atendimentos de saúde. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e também uma entrevista com o coordenador do SAMU da cidade, Alberto. Valeu, até daqui a pouco, Mônica. Você vai ver ainda que a justiça mandou soltar o funcionário de uma distribuidora que foi flagrado desviando celulares novos, alguns deles aparelhos bem caros. A devolução do IPVA para quem teve veículos levados por bandidos. O valor do reembolso vai passar dos 5 milhões de reais. E o abandono de casas que já foram usadas pela aeronáutica e deveriam ter se transformado numa vila para idosos perto do aeroporto de Londrina. Um empurra para o outro e nem a autoridade municipal e nem a autoridade federal toma conta. Você vai ver também as novas regras no combate à dengue em Londrina. Multas poderão voltar a ser aplicadas para quem não ajudar a controlar a doença. As inscrições para o Conselho Tutelar com salários de quase R$6 mil. E a vitória do Tubarão na estreia da Série B do Brasileirão. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2024. 24 graus agora em Londrina. Vamos juntos! É o seu Meio-Dia Paraná te fazendo companhia e deixando você bem informado com a credibilidade do jornalismo da RPC. Quem precisou dos serviços das agências do trabalhador na manhã desta segunda-feira enfrentou muitos transtornos. Uma pane no sistema de informática acabou atrasando os atendimentos. Mônica Dal está no centro de Londrina, na Agência do Trabalhador, ali na Rua Pernambuco, para dar a parcial de momento. Mônica, a situação começa a ser regularizada, muitos serviços comprometidos durante a manhã? Sim, Alberto, principalmente a procura por emprego e também aquelas pessoas que precisavam fazer o seguro-desemprego. É o mesmo sistema que realiza os dois serviços. Então, por conta dessa pane, desse problema no sistema, essas pessoas não conseguiram realizar os serviços ao longo da manhã. A gente falou inicialmente que esse é um serviço nacional, né? O sistema, na verdade, ele é nacional. Então, houve o mesmo problema nas agências do trabalhador de todo o estado do Paraná e também outros estados do país. O que a gente pegou aqui de informação com o pessoal da Agência do Trabalhador? Eles chegaram por volta das 7h30 da manhã e já perceberam então que o sistema estava fora. A gente sabe que aqui os atendimentos, né, eles funcionam com um agendamento. Então algumas pessoas decidiram esperar até que o sistema voltasse e outras pessoas remarcaram esses atendimentos para amanhã. A gente pegou alguns números aqui com o pessoal que trabalha na Agência do Trabalhador e esses números dizem o seguinte:
seguinte, que de manhã 12 pessoas que estavam agendadas, então, para o seguro-desemprego e outras 5 pessoas tentaram um encaixe. Então, eles tentaram organizar aqui a situação e passaram grande parte dessas pessoas, o atendimento dessas pessoas, para amanhã. Agora, por volta das 11 da manhã, é que o sistema retornou, mas conversando com algumas pessoas aqui, eles falaram também que não foram muito afetados, decidiram esperar e conseguiram realizar os seus serviços. Também recebemos informações da Agência do Trabalhador de Rolândia, porque por lá, como a gente disse, né, houve o mesmo problema no sistema e até agora não voltou por lá. De acordo com a assessoria de imprensa, eles ainda estão tentando resolver a situação lá na Agência do Trabalhador e possivelmente somente amanhã essas pessoas vão conseguir realizar a busca por emprego, né, seus cadastros e também os pedidos de seguro-desemprego somente na terça-feira. Mas aqui em Londrina a situação já foi normalizada, eles conseguiram abrir um chamado ali para o órgão federal e aí o sistema já voltou. Então, reforçando, até as 2 da tarde, quem está com atendimento agendado aqui no Cine de Londrina vai conseguir receber esse atendimento, assim como as pessoas que agendaram para tentar o seguro-desemprego. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Segunda-feira muita gente acaba procurando a Agência do Trabalhador de Londrina, agências na região. Até por isso, panes como essa comprometem bastante os serviços. Mas, como a Mônica já disse, a situação começa a ser regularizada. Se não tiver uma nova pane nas próximas horas, os serviços serão mantidos ao longo da tarde. Uma enfermeira do SAMU morreu em um acidente de trânsito neste fim de semana na região de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro dirigido pela enfermeira bateu de frente com um ônibus na PR-160, ali perto de Embaú. A Sabrina Ribeiro, de 27 anos, trabalhava no Hospital Regional de Telêmaco Borba e também no SAMU. O motorista do ônibus não se machucou. Já no Norte Pioneiro, um caminhão dirigido por um motorista alcoolizado tombou nesse domingo. O acidente foi na BR-153, em Santo Antônio da Platina. De acordo com informações apuradas pelo G1 com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle da direção e tombado o caminhão na ribanceira, às margens da rodovia. Como não ficou ferido e não precisou de atendimento médico, esse motorista fez o teste do etilômetro de embriaguez, que apontou que ele dirigia alcoolizado. A carreta que transportava óleo vegetal ficou destruída. O motorista foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal e depois encaminhado para a Delegacia de Plantão de Santo Antônio da Platina. Já está valendo um decreto com novas regras para vistorias e multas em imóveis com focos do mosquito transmissor da dengue. A intenção é dar mais autonomia e eficácia ao trabalho dos agentes no combate justamente a esse avanço da epidemia de dengue. Vanessa Navarro, minhas boas-vindas, boa semana para você. Como vai funcionar esse trabalho de agora em diante? Obrigada, Alberto. Bem-vindo você também. Ótimo começo de semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse decreto foi publicado na última sexta-feira, né? Como o Alberto comentou, já está valendo e ele traz uma série de medidas excepcionais para o combate à dengue. É um decreto que colocou aí o estado de emergência epidemiológica na cidade devido ao alto número de casos já registrados e a doença que não para de crescer. Entre essas medidas tem aí, por exemplo, a possibilidade de remanejar servidores, profissionais de saúde para as diversas atividades de enfrentamento da doença, contratação de horas extras, também a possibilidade de dispensa de licitação para aquisição de certos bens, também contratação de certos serviços. Agora, no que afeta diretamente a população, uma das principais medidas, novidades aí trazidas pelo decreto, é a possibilidade de ingresso forçado nos imóveis, naqueles casos em que os agentes de endemias não estão conseguindo ter acesso às casas para buscar e eliminar possíveis focos de dengue. A gente separou para vocês aí uma arte mostrando em que casos, então, é possível esse ingresso forçado dos agentes. Naqueles imóveis que se mostrem em situação de abandono, ou seja, em que há a ausência prolongada de uma utilização, isso vai ser verificado pelos próprios agentes, pelas características físicas, né, de conservação do imóvel, ou mesmo pelo relato de moradores, de vizinhos da área, enfim, qualquer indício de que aquele imóvel não está sendo cuidado por alguém. A ausência também, né, impossibilidade de localização de alguém que possa permitir o acesso ao imóvel na hipótese de 2 visitas devidamente comunicadas em dias e períodos alternados dentro do intervalo de 10 dias e ainda a recusa, ou seja, sempre que alguém
negar o acesso aos agentes de saúde, né? Haver ali um embaraço ou impedimento de acesso ao imóvel, também é possível, então, essa entrada forçada, se necessário, usando aí reforço também, né? Chamando reforço das forças de segurança. Ainda existe mais um caso em que é possível, né? Em que é autorizado o ingresso forçado. Em que casos, se o agente foi até lá, colocou um aviso no imóvel, em local visível de que esteve lá, de que está precisando urgentemente que alguém dê acesso aos agentes ao imóvel e depois de 48 horas não conseguiu localizar ninguém, também pode haver, então, esse ingresso forçado na casa. O secretário municipal de saúde falou um pouco mais para a gente sobre esta e outras, né? Esse e outros trabalhos previstos, então, no novo decreto de emergência epidemiológica. E nós fizemos isso, primeiro, para resguardar e dar toda essa condição de trabalho à equipe. E segundo, que agora com esse advento da intensificação dos mutirões, pode ser determinadas situações que a gente se depare com essa não autorização por parte do morador da entrada da nossa equipe em uma situação que acaba colocando em risco toda uma coletividade. E nesses casos era necessário que tivesse esse decreto regulamentando a notificação, a entrada sem autorização, até mesmo as multas, os parâmetros. Também nos dá a possibilidade de fazer alguns remanejamentos com esse decreto de servidores, de insumos, de veículos de outras secretarias em eventuais necessidades. Sobre isso, inclusive, o secretário acrescentou que acredita que não será preciso, né? Que eles vão conseguir fazer todo esse trabalho já com as equipes que estão disponíveis, mas existe também essa possibilidade. Com relação aos imóveis, né? A gente até deixa a dica aí para quem vai ficar um tempo fora, vai viajar, ou mesmo está mudando de cidade, tem um imóvel por aqui, que deixe ali já avisado algum vizinho em que confie, né? Que possa deixar a chave, ter acesso, ou mesmo ligar, falar, olha, os agentes estão precisando encontrar, porque se não conseguirem localizar a pessoa, realmente existe essa possibilidade agora, então, do ingresso forçado. Outra questão trazida aí pelo decreto é a aplicação de multas. Elas já existem pela legislação municipal, mas agora estão colocadas também de forma mais clara. E olha, qualquer casa em que haja focos de dengue, pode sim o dono, né, o responsável pelo imóvel, ser alvo de autuação e de multa. Veja aí como é que estão colocados, né, esses valores. A multa vai ser leve quando forem detectados de 1 a 2 focos do vetor da dengue. Nesse caso, multa de R$ 50. Ela já vira média se forem detectados de 3 a 4 focos de dengue, multa de R$ 100. Torna-se grave quando forem detectados de 5 a 6 focos, a multa já vai para R$ 200. E gravíssima quando detectados 7 ou mais focos do mosquito da dengue. Nesse caso, a multa é de R$ 300. Mais um detalhe, se essa identificação de focos do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, for em piscinas, caixas d'água, reservatórios descobertos, aí a infração é considerada gravíssima, né, com esse valor de R$ 300, independentemente da quantidade de focos. E se for reincidente, a pessoa já está aí na segunda vez em que é flagrada com focos de dengue no imóvel, a multa será aplicada em dobro. A gente separou mais um trecho da entrevista com o secretário de Saúde detalhando isso para nós. Quando identificada essa necessidade, em especial naqueles casos que são deliberadamente reincidentes, de pessoas que não tomam os devidos cuidados, tem um processo de notificação, um prazo para que a pessoa possa regularizar, e uma eventual não regularização, o passo seguinte aí é uma multa em desfavor dessa pessoa. E Vanessa, em relação ao fumacê, aquela aplicação do inseticida com as caminhonetes que a gente via aí anos atrás, há muito tempo, nem sinal em Londrina, alguma nova perspectiva, algum avanço na chegada do fumacê aqui para Londrina e para a nossa região como um todo? Nenhuma, Alberto. Essa é uma pergunta que a gente tem feito em todas as entrevistas com o secretário de Saúde. A gente sempre questiona se tem novidade, se está vindo o fumacê, e a resposta é sempre a mesma, que ele está em falta em nível nacional, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, e tanto a Prefeitura de Londrina quanto outras espalhadas aí Brasil afora, isso inclusive também já foi objeto de noticiário nacional, estão com a falta do fumacê, que é uma ferramenta a mais no combate à dengue, uma ferramenta bastante importante. Por isso mesmo, a gente levou esse questionamento também à chefe da 17ª Regional de Saúde de Londrina, que comentou sobre o assunto.
Nós não temos o inseticida no país. Então, para nós termos uma ideia, o estado recebeu 1.000 litros de inseticida. Só para fazer o Fumacê em Londrina, nós precisaríamos de 10.000 litros para a gente ter uma dimensão. Então, esse inseticida ele tem sido absolutamente otimizado e utilizado naquelas bombas intercostais, especificamente em locais que a gente tenha certeza que nós temos uma alta infestação de mosquito e, por consequência, um número elevado de casos. E olha, justamente porque a gente está sem, então, o volume necessário desse veneno, né, em Londrina, em todas as cidades, é que se faz ainda mais necessário o trabalho de cada morador, vasculhando suas casas. A gente está ainda numa época quente, né? Pode entrar um frio agora, que a gente espera, né, Alberto, que diminua o índice de infestação da dengue, mas por enquanto ainda temos todo o clima propício para isso, tem calor, tem chuva agora, então dá aquela vasculhada todos os dias de preferência no quintal para ver se não tem recipientes, qualquer cantinho, folha, algum entulho que ficou jogado ali que possa acumular a larva do mosquito da dengue. E aquilo, não é? Apesar do frio estar se aproximando, o ciclo do mosquito é muito longo, ou seja, não dá para contar só com a queda na temperatura, é necessário cuidar com o apreço do próprio cidadão e, claro, o poder público também fazer a parte dele para tentar evitar mais casos graves e também mortes por parte da dengue. Obrigada, Vanessa Navarro, que já volta com mais informações, com outros assuntos ao longo do Meio Dia Paraná, que está só no comecinho. Agora, 12h04, tem mais 1 hora de muita informação pela frente para você aqui no nosso Meio Dia Paraná. A Justiça mandou soltar o funcionário de uma distribuidora que foi flagrado desviando celulares. Ele tinha sido preso em flagrante por parte da Polícia Militar. Mônica Dal estava desviando, tem a imagem, prisão em flagrante. Por que ele não vai continuar na cadeia? Olha, Alberto, a Justiça entendeu que, apesar dele ter sido flagrado, então, furtando esses celulares em uma distribuidora que trabalhava na Avenida Tiradentes, ele tem condições de responder esse processo em liberdade, porque não tem passagens anteriores pela polícia, possui endereço fixo, então a Justiça acredita que ele não vai comprometer as investigações. Para a gente relembrar o que aconteceu, temos também as imagens de câmeras de segurança que mostram esse homem cometendo o furto. Segundo a PM, então, esse funcionário, no momento de separar os aparelhos, pegava caixas com esses celulares e jogava embaixo de um suporte. Ele também fazia compras de produtos mais baratos pela internet. Quando chegava, rompia o lacre e inseria os celulares dentro das embalagens de suas encomendas. Nesse esquema, ele conseguiu levar pelo menos 12 celulares da distribuidora. Ele foi autorizado a ser solto com pagamento de R$500 de fiança. A gente tem as explicações que ele deu durante o depoimento, logo depois de ser preso. Vamos acompanhar. Eu estava bem desanimado, tinha pedido para ser desligado, já estava com alguns problemas. Aí eu vi nisso uma oportunidade, conseguia colocar o aparelho embaixo ali e colocar dentro de caixas depois para ser enviado para o endereço. Embaixo da onde que o senhor colocava? Dos pallets que ficavam os aparelhos. E qual o destino que o senhor deu a esses 6 aparelhos? Eles foram vendidos via internet. Eu abria os aparelhos e vendia eles como aparelhos usados. Bom, esse homem disse ainda que agiu sozinho, que não eram aparelhos encomendados e que ele vendia por um preço bem abaixo do mercado, que o objetivo dele com essa ação criminosa era somente ser demitido. Ainda no depoimento, ele alegou que não foram 12 aparelhos furtados, mas na verdade 6 aparelhos, e que houve um acordo com a empresa e que ele escreveu uma carta de próprio punho, alegando que furtou os aparelhos, e com isso a empresa se comprometia a não registrar a queixa na polícia. Mas a gente reforça que a própria empresa, na semana passada, chamou a Polícia Militar quando teve, então, as provas, as imagens de câmeras de segurança. Agora, esse homem, então, tem autorização da Justiça para ser solto. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. As imagens aí que foram entregues pela própria empresa à polícia como prova dessa denúncia aí, desse caso do desvio dos aparelhos dos celulares. É aquilo, né? É crime tanto para esse trabalhador, esse funcionário que foi preso em flagrante, quanto para quem eventualmente fosse comprar esses celulares aí sem a devida procedência.
te convido a participar do Meio Dia Paraná. Você é sempre bem-vindo por aqui. O nosso aplicativo, o Você na RPC, está sempre à disposição para que você sugira reportagens, comente os assuntos, ajude a fazer o nosso Meio Dia Paraná. A reportagem que você vai ver agora, inclusive, foi sugerida por telespectadores e a nossa equipe foi para as ruas para mostrar a situação de dezenas de casas perto do aeroporto de Londrina. Aquelas casas que foram usadas por muitos anos pelo comando da aeronáutica e agora estão abandonadas. Pior, se tornaram um ponto de descarte de lixo, verdadeiros mocós. A prefeitura prometeu fazer adequações por ali, mas o que se vê é muito descaso por lá. Casas com risco de desabar, vandalismo, calçadas estouradas, acúmulo de lixo. Pertinho do aeroporto, um péssimo cartão de visitas de Londrina para quem desembarca na cidade. O turismo chega e vai embora por aqui vendo uma coisa dessa, que merece ser uma coisa melhor. São quarteirões inteiros nessa situação. As casas com mais de 40 anos eram ocupadas por militares da aeronáutica que foram se aposentando ou sendo transferidos para outras localidades. Com os imóveis vazios, moradores do entorno passaram a conviver com problemas como sujeira e mato alto. Quando nós reclamamos, depois de uns 15, 20 dias de reclamar que o mato está muito alto, que as calçadas não têm condições de transitar, que tem muito foco de dengue, aí eles mandam alguém vir e cortar o mato. Mas os focos continuam. Encontramos Dona Leni, moradora do bairro Aeroporto há 60 anos, recolhendo da calçada uma grande quantidade de lixo jogada por terceiros. Ela diz que os imóveis abandonados em frente à casa dela levam à proliferação do descaso. Aqui está abandonado, né? Então, cada um vem aqui e faz o que quer. Aí tem essa epidemia de dengue, como que nós vamos fazer com essa sujeira? A vizinhança se encheu de expectativas quando, em abril de 2021, a Prefeitura de Londrina recebeu do comando da aeronáutica as chaves das casas e anunciou que já tinha um destino para os imóveis, a construção de moradias para idosos. Só que 2 anos depois, nada mudou. Este continua sendo o endereço do abandono. O projeto da Vila do Idoso previa 40 residências, aproveitando boa parte da estrutura já construída. Elas seriam destinadas às famílias de idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica que já aguardam por moradia na fila da Coab. Enquanto isso não acontece, para evitar a ação de ladrões e vândalos, portas foram fechadas com concreto e janelas soldadas. Mas os invasores acharam outros meios de entrar. Em boa parte das casas, telhas foram arrancadas. Quem frequenta o espaço se arrisca. Há várias placas alertando sobre o risco de desabamento dos imóveis. No ano passado, a Prefeitura informou que pretendia instalar câmeras de monitoramento para melhorar a segurança no local, o que não aconteceu. Cirlete já perdeu a conta de quantas denúncias e cobranças foram feitas por ela e outros moradores. Após um dos últimos ofícios, em dezembro do ano passado, o município respondeu que fazia manutenção frequente da área e que continuava aguardando que fosse concluída a doação dos imóveis. Um empurra para o outro e nem a autoridade municipal e nem a autoridade federal toma conta. A Prefeitura de Londrina informou que há 4 anos está em tratativas para receber os imóveis e que um parecer da Advocacia Geral da União apontou que a aeronáutica não tem competência para fazer a doação, ou seja, não tem ali o direito, não pode efetivamente fazer essa doação, que tem que ser negociada por meio da Secretaria de Patrimônio da União, órgão ligado ao Ministério da Fazenda e não ao Ministério da Defesa. O município diz que aguarda os trâmites legais por parte do governo federal para dar sequência aos projetos no local e que desde 2021 faz os serviços de capina e roçagem, além da limpeza do lixo e de objetos descartados irregularmente. A última capina, segundo a Prefeitura, foi no dia 10 de abril. A Prefeitura de Londrina diz ainda que pontualmente ocorre a entrada de pessoas nos terrenos, mas que elas são abordadas frequentemente pela assistência social. É aquele tipo de impasse que não se justifica, né? Tamanha demora para se chegar a uma solução, a um desfecho. E é aquela coisa, as forças políticas da cidade também poderiam ajudar a negociar a conclusão desse repasse e a regularização desses imóveis, até porque é uma área bastante valorizada e toda a questão de insegurança que está sendo gerada ali por aquelas casas pertinho do aeroporto de Londrina. O Meio Dia Paraná
junto com os telespectadores, vai continuar de olho, torcendo para que o quanto antes esse problema seja resolvido. Agora, 12h12, te convido a dar uma olhadinha na situação do trânsito nesse momento, na região central de Londrina, ali naquela viradinha da JK, a 3 quadras da Higienópolis. Temos ponto de lentidão nesse momento, lentidão também na Higienópolis, em frente ao Colégio Vicente Rijo. É aquele movimento de saída das escolas, o pessoal também indo almoçar. Com o tempo mais chuvoso, o trânsito fica mais complicado e nós temos registrado esse ponto de lentidão aqui na JK com a Higienópolis e também tem outros, mais ao centro de Londrina, ali perto da Rio de Janeiro e Pernambuco também, lentidão não tão intensa, mas claro, trânsito um pouco mais lento nesse horário de almoço aqui na nossa cidade. Voltou a chover durante a noite em boa parte do Paraná, aqui na nossa região. Tivemos garoa em algumas cidades, em outras pancadas de chuva mais intensas, marcando essa virada no tempo. Aquele sol forte de domingo dá lugar a uma frente fria que está avançando por todo o estado e com alerta de novos temporais para todo o Paraná. Aqui no mapa, imagem ao vivo primeiro, Ponta Grossa ao vivo, céu bastante carregado por lá, muitas nuvens, temperatura de 21 graus nos Campos Gerais. Já aqui no norte do Paraná, a temperatura está em 24 graus. Em Londrina, 23 nesse momento, atualizando para você. O sol não deu as caras nesta segunda-feira. O céu com algumas nuvens, não tão carregado como na região de Ponta Grossa, mas anunciando sim mais chuva ao longo da tarde. Aqui na tela agora você confere essa área em azul mais escuro, que pega Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio, com chuvas intensas ao longo da tarde. Já na região de Curitiba e litoral, além da chuva, risco de temporais nas próximas horas. Segundo a meteorologia, o sol não irá aparecer nas próximas horas em nenhuma cidade da nossa região e a chuva vai tomando conta nessa área que vai de Apucarana a Londrina, seguindo para Bandeirantes e também Jacarezinho. E com toda essa instabilidade, as temperaturas não sobem muito nas próximas horas. Aqui em Londrina, previsão de que a máxima encoste ali nos 25 graus, se chegar, e à noite, máxima de 24 graus. O volume de chuva, você acompanha comigo, não é tão grande para essa segunda-feira, mas é aquela chuva continuada, aquela garoa, vem um pouco mais forte em alguns momentos e deve permanecer ao longo de todo o dia. Nós temos também explicações por parte de um meteorologista, detalhando o que esperar para as próximas horas e também os próximos dias dessa semana. A semana ainda começa com tempo bastante instável no Paraná. Teremos uma situação de instabilidade prevista mais para o período da tarde da segunda-feira, onde os temporais continuam previstos em grande parte do estado, mas com ênfase no oeste e noroeste, onde as precipitações podem ser mais fortes. Nas outras regiões, pancadas isoladas de chuva e com algumas trovoadas entre o fim da tarde e começo da noite. E depois o destaque ao longo da semana é o resfriamento. É a primeira onda de frio que atinge o sul do Brasil com mais intensidade. De quarta em diante as temperaturas caem bastante em todas as regiões do Paraná e teremos um resfriamento mais significativo na quinta-feira, inclusive com possibilidade de formação de geadas. Daqui a pouco eu trago a conclusão da previsão para os próximos dias em Londrina, mas já antecipo que a mínima pode ficar ali em torno dos 10 graus. Geada aqui em Londrina e na região, por aqui não necessariamente, mas a temperatura vai caindo bastante já nos próximos dias. E para muita gente, essa previsão do tempo será útil também para decidir o que fazer no próximo feriadão, sexta-feira, dia de Tiradentes. Vanessa Navarro, semana mais curta para muita gente, não para mim e nem para você. Não, né, Alberto? A gente já aproveitou aí o primeiro feriado que permitiu emenda nesse mês, que foi o 7 de abril, né? Sexta-feira retrasada, Sexta-feira da Paixão. E agora a gente vai trabalhar. Agora tem gente que tem aí a possibilidade de curtir todos os feriados. Esses estão rindo à toa esse mês, porque são vários feriados, né, com possibilidade de emenda num curto espaço de tempo. A gente teve então esse da Sexta-feira da Paixão, aí nessa sexta-feira agora já temos o Tiradentes e depois já logo
o 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, que vai cair numa segunda-feira. Tem gente que já comprou viagem, pacote no começo do ano, né, aqueles que podem aproveitar, e aí realmente, como o Alberto falou, é só ficar de olho no tempo. Para quem vai ficar por aqui, a gente já começa a trazer informações importantes sobre como vão funcionar serviços e comércio. Nessa sexta-feira agora, então, feriado de Tiradentes, escolas e outros serviços públicos vão ficar fechados. Isso inclui também os bancos, que não abrem neste 21 de abril. Em relação ao comércio, valem ainda os acordos entre patrões e empregados. E aí o que vai acontecer? Novamente, não vai abrir o comércio de rua neste feriado. Já os shoppings vão ter as lojas abertas e no horário cotidiano, das 10 da manhã até as 10 horas da noite, exceção ao Royal Plaza, que já fecha rotineiramente às 9 horas da noite. É esse mesmo horário que ele vai ter de funcionamento também na sexta-feira. Os mercados estão liberados para funcionar normalmente na sexta. E a gente lembra ainda que, independentemente desse feriado, né, caindo na sexta-feira, no sábado aqueles serviços que rotineiramente funcionam vão continuar funcionando, então, nos seus horários normais, também neste sábado, dia 22 de abril. E olha, o Alberto falou aí do tempo, com certeza já tem gente falando chuva, né? Aqueles que querem viajar no fim de semana, mas é uma semana que já começa chuvosa. Marcelino vai mostrar para vocês o tempo aqui na Gleba Palhano. Céu bem cinzento desde o começo da manhã. Agora há pouco começou a chover, de vez em quando ela para, fica uma chuvinha mais fina, tem hora que engrossa, mas o tempo está bastante fechado por aqui, está com aquela cara de que a gente vai ter uma segunda-feira de chuva quase o tempo todo, Alberto. Aí, imagens ao vivo do nosso Marcelino Barbosa e essa virada no tempo, hein? São Pedro foi bem generoso com a Expo Londrina. Tempo firme ali ao longo dos 10 dias de exposição, a Expo que terminou nesse domingo com sol, com tempo firme, um belo domingo para quem foi até o Parque Ney Braga aproveitar os últimos instantes da exposição desse ano. Muita gente de Londrina, pessoas também da região, os corredores ali ficaram lotados. Os balanços de público e faturamento serão divulgados nos próximos dias, até porque algumas negociações feitas na exposição ainda serão fechadas ao longo da semana. A diretoria da Sociedade Rural do Paraná já começou a fazer os planejamentos para 2024, a ver o que deu certo nesse ano, o que precisa ser melhorado, enfim, pensar a exposição do ano que vem. Agora, temos imagens ao vivo do Parque Ney Braga. Olha aí, desertão, alguns animais, bem mais vazio aquele espaço, sem toda aquela correria dos visitantes, chuva por lá também. Já começou a desmontagem dos estandes, a retirada ali dos veículos que estavam em exposição. É um serviço que vai se estender por vários dias. São espaços que demoraram semanas para ficarem prontos e agora a retirada também não é tão rápida assim. A estrutura precisa ser removida, até porque, além da Expo Londrina, o Parque Ney Braga abriga vários outros eventos ao longo do ano. Sobre a Expo 2024, o calendário ainda está sendo discutido, mas um dos períodos possíveis é de 4 a 14 de abril do ano que vem. Nesse caso, se for definida essa data realmente, será logo após a Páscoa, até porque a Páscoa de 2024 será no dia 31 de março, ou seja, domingo de Páscoa, 31 de março, aí a exposição começaria na quinta-feira seguinte. Mas é um calendário que a Sociedade Rural do Paraná ainda está debatendo, está definindo qual será o calendário da exposição 2024. O SAMU de Apucarana procurou a Polícia Civil para denunciar trotes contra o Serviço de Urgência e Emergência. Essa decisão foi tomada porque os abusos registrados nos últimos dias aumentaram bastante. A Mônica está ao vivo com as informações para falar para você em que situação está por lá, o que está sendo feito e que tipo de punição pode ocorrer em relação a quem acaba ali comprometendo os serviços de urgência e emergência. Que situação, né, Alberto? Infelizmente, essa é uma prática bastante antiga. Muitas pessoas ligam para os serviços de emergência, SAMU, SIAT, até para hospitais e passam trote. E a gente lembra que para esse tipo de atitude, há sim punições. Primeiro, vamos explicar a respeito da situação do SAMU de Apucarana. De acordo com o coordenador do SAMU, isso já acontece com frequência. Em um mês, por exemplo, eles chegam a receber 70 ligações de trote, mas eles se cansaram
alertaram dessa situação. No último dia 11 de abril, uma pessoa ligou pelo menos 7 vezes no mesmo dia. Isso, claro, ocupando a linha do serviço de emergência, que está lá preparado, aguardando as ocorrências para ajudar as pessoas que precisam. E essa pessoa ligava e ficava ofendendo a atendente e depois desligava. A gente não vai mostrar os áudios, né? Porque há muitos palavrões, palavras ofensivas a essa atendente, então a gente, claro, não vai exibir aqui no Meio-Dia Paraná. Mas a situação absurda vem aumentando e eles até tentaram ligar de volta para esse telefone, para essa pessoa que ficava fazendo as ligações e ofendendo essa atendente, mas eles não conseguiram. Então o coordenador decidiu registrar esse boletim de ocorrência na Polícia Civil de Apucarana. A gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista que ele deu à nossa produtora Luciane Cordeiro, falando um pouco mais a respeito desse dia específico, quando eles receberam 7 ligações da mesma pessoa ofendendo o atendente do SAMU. 11/4, só esse número ele ligou em torno de 7 vezes para a Central de Regulação. E dessas 7 vezes, 3 foi falando palavras ofensivas, palavras obscenas para os atendentes. E nesse momento que ele estava passando esses trotes, havia ligações querendo entrar. O atendente, ele ouve quando tem ligação na espera. E por isso tivemos a iniciativa de fazer um boletim de ocorrência, porque temos um número, foi anotado o número que fez essas ligações, e junto com 3 gravações, onde um rapaz, voz masculina, onde ele fala palavras ofensivas e obscenas. Então a gente pegou essas gravações e realizamos um boletim de ocorrência na sexta-feira, para tentar identificar quem que é esse indivíduo, que sirva de exemplo também para os demais. Quando o coordenador fala os demais, porque, como a gente disse, houve outras ligações. Teve um caso também que ele trouxe à nossa equipe de uma criança que voltava da escola e ficava ligando para o SAMU e fazendo piadinhas, brincadeiras ali. Eles conseguiram identificar essa criança, entraram em contato com os pais para que ele parasse de entrar em contato com o SAMU para fazer esse tipo de brincadeira, que também brincadeira de mau gosto, né? Só atrapalha os serviços médicos. A gente tem um outro trecho, então, do Miqueias, que é coordenador do SAMU de Apucarana, falando a respeito dessa situação. Vamos estar acompanhando junto à Polícia Civil até identificar quem é e tentar entender qual que é o pensamento dessa pessoa, para tentar por que está fazendo esse tipo de brincadeira, atrapalhando o serviço de urgência e emergência. E às vezes não chegou a atrapalhar a saída das ambulâncias, mas isso atrasou o atendente de receber a ligação. Então, assim, não teve um prejuízo para o atendimento, mas teve uma demora para receber, na hora de atender o telefone, de receber a ligação, porque ele estava ocupando, congestionando a linha. E a gente tentou ligar de volta, eu peguei o telefone, tentei ligar de volta para tentar explicar para ele, parar com isso, só quando ele atendia, que eu tentava falar com ele, ele desligava o telefone. Então, não teve diálogo para tentar inibir esse tipo de ação. E por isso a gente tomou medidas de ligar para a polícia, de fazer um boletim de ocorrência. Bom, somente o SAMU de Apucarana recebe cerca de 4.000 ligações por dia. E a gente falou inicialmente, né, números deles, que cerca de 70 ligações são piadas, são trotes que essas pessoas acabam passando no telefone do SAMU. Então isso atrapalha muito, a gente sabe que é um serviço que decide ali a vida, a morte, então eles precisam estar sempre prontos e a ligação é o primeiro passo para que o atendimento ocorra de forma rápida. Agora a gente vai falar um pouco das punições, a gente tem uma tela aí que mostra exatamente o que pode acontecer com as pessoas que entram em contato com serviços de emergência para fazer brincadeira de mau gosto. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública. Há uma pena, então, de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Além disso, provocar a ação de autoridade comunicando a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Há uma pena, então, de prisão de 1 a 6 meses ou multa. Dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém
imputando o crime de que o sabe inocente. Há então essa reclusão de 2 a 8 anos de multa. Agora para as crianças, a gente falou que houve um caso de uma criança que chegava da escola e ligava para o SAMU de Apucarana. Há um encaminhamento para a Vara da Infância e da Juventude. É isso, Alberto. Eles tiveram que chegar ao ponto de registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil inicie uma investigação para identificar essas pessoas, para cessar uma situação tão absurda como essa. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. A situação em Apucarana, mas não só por lá, é um tipo de transtorno generalizado e não é uma brincadeira, é uma atitude criminosa, até porque compromete os serviços aí de urgência e emergência. Você viu ali ao vivo algumas imagens de Apucarana, por lá também chovendo nesse horário de almoço, aquela chuva mansa e fina que vai se estender ao longo de toda a tarde. O Meio-Dia Paraná te espera depois dos comerciais com muitas outras informações, entre elas a instalação de parquímetros em mais trechos de avenidas com a Zona Azul em Londrina. Os trechos são novos, já os parquímetros são usados e alguns estão até pichados. Tem também as inscrições para o Conselho Tutelar com salários de quase R$6 mil, mas a procura tem sido pequena. Já eu detalho todas essas informações para você. E a vitória do Tubarão na estreia da Série B do Brasileirão. Os 3 primeiros pontos na competição. Já, Rodrigo Saviani conta para você como foi a partida. Começou hoje o período de pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vai até 28 de abril. No G1 você confere quem tem direito, quais as regras, como pedir a isenção. Agora, 12h28. De volta com mais um bloco do seu Meio-Dia Paraná, 12h31 agora. Começou a instalação de parquímetros para os novos trechos de Zona Azul em Londrina, dentre eles a Avenida Ayrton Senna. São os preparativos para o início da fiscalização. Vanessa Navarro, já temos uma data agora, um calendário de quando efetivamente começa a Zona Azul aí na Gleba Palhano e também num novo trecho da Duque de Caxias? Alberto, o coordenador da Zona Azul, disse que faltam apenas alguns detalhes e que esse funcionamento deve começar nos próximos dias, mas disse que ainda não tem uma data certinha para fornecer para a gente e que quem vai comunicar isso é a CMTU. O fato é que já há, sim, então, vários parquímetros que começaram a ser instalados aqui na Avenida Ayrton Senna, onde a gente fala ao vivo agora. Aqui na Ayrton Senna, na Gleba Palhano, Zona Azul é novidade. Mas os parquímetros, esses não são novos, não. O Marcelino está mostrando para você aí um exemplo de um equipamento instalado aqui na Ayrton Senna. E ele veio remanejado de um outro local da cidade. Ele apresenta marcas de uso e até de vandalismo, pichação, sequer foi repintado. O que a Epesmel informou para a gente é que realmente são equipamentos que foram remanejados de outros pontos da cidade, onde eles já estavam ficando ociosos. E por que isso? Segundo a Epesmel, muita gente tem usado a Zona Azul pelo aplicativo do celular e aí já não depende dos parquímetros. Por conta disso, eles não veem necessidade de ter tantos desses equipamentos, né, quanto havia até algum tempo em cada quadra. E aí estão fazendo esse remanejamento, trazendo então aqui para Ayrton Senna. E também lá para Duque de Caxias. Veja aí a distribuição das novas vagas. Aqui na Ayrton Senna são 149 vagas de estacionamento rotativo. E lá na Duque de Caxias são mais 70. Na Duque já tem Zona Azul. Novidade agora está no trecho entre a Rua Raposo Tavares e a Borba Gato. E esse atual sistema, né, de Zona Azul por parquímetros está completando 10 anos. A gente preparou uma reportagem lembrando um pouco da história da Zona Azul aqui na cidade. Veja aí. O atual modelo de parquímetro começou a ser usado em 2013. Na época ele era considerado bastante moderno para os padrões de Londrina e de boa parte do Paraná. Além do pagamento em dinheiro, permitia também o uso de cartão. E aí o motorista fazia tudo sozinho, deixava aos agentes da Epesmel apenas a fiscalização. A Zona Azul começou em Londrina nos anos 70. É o chamado estacionamento regulamentado, que prevê o controle do tempo e a cobrança pelo período em que o carro fica estacionado nas ruas.
É uma forma de evitar que um mesmo veículo ocupe a vaga o dia todo. E isso dá mais rotatividade às vagas de estacionamento, facilita a vida de quem vai às compras no comércio ou utiliza serviços em locais de maior movimento. Por várias décadas, o controle foi feito por formulários de papel que eram colocados no vidro ou nos painéis dos carros. No começo dos anos 2000, os primeiros parquímetros passaram a ser usados em Londrina. Eles eram acionados por um dispositivo que controlava o tempo e indicava a vaga em que o carro ficava estacionado. 10 anos atrás, os aparelhos foram trocados pelo modelo de parquímetro em uso até hoje em Londrina. Algumas cidades como Cambé têm um aparelho até mais moderno, que é abastecido já por energia solar, um padrão que ainda não foi adotado em Londrina. Olha, sobre essa questão dos painéis solares, o coordenador da Zona Azul aqui na cidade informou que esses equipamentos em uso hoje consomem bastante energia, o que exigiria grandes painéis solares e que no momento ele não vê viabilidade de adoção, então, desses painéis, de mudança do que já existe hoje. A gente também conversou com alguns motoristas sobre a novidade aí das novas vagas de Zona Azul em Londrina. Eu tive que andar 1,5 km para conseguir uma vaga para estacionar o carro e andar a pé o resto até o escritório. E o pessoal vem aqui de manhã, deixa o carro, fica o carro o dia inteiro. Aí você não consegue achar lugar. Acho que não tem organização, não. Tem uma Zona Azul, tem uma organização. Então fica difícil, complicado. Todos os dias é bem difícil as vagas aqui. São bem concorridas. Tem dificuldade de estacionar, né? Quanto à questão da Zona Azul, se for para otimizar o estacionamento, é muito bom. Pode melhorar, sim. Pode ser que sim. Tem essa rotatividade, né? Porque vai ter organização, você vai ter onde estacionar, né? Fica mais fácil pra gente. Tem mais carro do que estacionamento. Então, temos que dividir o estacionamento, né? A rotatividade, a gente viu aí, é vista realmente como uma necessidade, por quase todos os motoristas e por isso mesmo, um dos locais escolhidos para se ter a Zona Azul agora é a Gleba Palhano, a Avenida Ayrton Senna, que concentra um grande número, um número enorme de veículos todos os dias, utilizando as várias lojas, serviços, lanchonetes, shoppings que existem aqui. E hoje ainda tem muitos casos de pessoas que chegam de manhãzinha, ficam o dia todo e acabam não liberando essa vaga, por isso a novidade por aqui. Então, lembrando a Ayrton Senna, nos próximos dias a gente deve ter o início do funcionamento de 149 novas vagas de Zona Azul e lá na Duque mais 70 vagas entre a Borba Gato e a Raposo Tavares. Alberto, a gente questionou se tem planos para outros locais aqui na cidade receberem a Zona Azul. O pessoal da EPESMEL disse que ainda não. E Vanessa, certamente muita gente está se questionando sobre essa pichação nos equipamentos, até porque remanejar, trocar de um lugar para outro é necessário, é uma reprogramação da EPESMEL. Agora, nessa troca, poderiam ter dado um trato aí, limpado um pouco, retirado essa pichação. Pois é, Alberto, eles não informaram se isso ainda será feito, O fato é que realmente vieram os equipamentos visivelmente usados e vandalizados. Esse que a gente está vendo tem um sinal ali do lado de pichação, ela não é nova, ela veio junto com o equipamento de outro local aí da cidade de onde foi remanejado. E além de esperar aí que eles recebam pelo menos uma pintura, é esperar agora que eles não recebam novas pichações, que o pessoal tenha consciência de que isso é um equipamento usado e importante para todo mundo e que sempre, que há um vandalismo, isso acaba trazendo um custo maior também para a população, O custo que é repassado ao usuário final é dinheiro que poderia ser investido em outros serviços e acaba sendo usado para esses reparos futuramente. Obrigado aí à nossa Vanessa Navarro. O funcionamento da Zona Azul é mais um assunto que você pode participar aqui do Meio Dia Paraná. Aplicativo Você na RPC. Se você ainda não tem, baixa aí no seu celular. Se já tem, aproveite para mandar sua mensagem, avaliar o serviço da Zona Azul, avaliar locais que precisam do estacionamento rotativo. Enfim, ajude a fazer o nosso Meio Dia Paraná. Aqui tem algumas mensagens que já foram cadastradas, fotos também. Começar de baixo para cima esse giro. A Vânia Silva dando boa tarde, comentando e também desejando uma ótima semana. Ela comenta que achou perfeito o decreto da Prefeitura, que prevê a aplicação de multas e entrada forçada em imóveis, visto que alguns moradores não têm consciência do perigo da dengue, ou seja, vai ter que endurecer as regras para tentar conter o avanço da doença. Participação com foto da Carol,
ela está relatando falta de luz em vários refletores no aterro do Igapó. Ela mandou essa foto e outras também. Está tendo a revitalização do aterro, não se sabe o porquê dos refletores apagados, mas fato é que já há alguns dias isso está ocorrendo por lá e refletor apagado numa área ali tão grande é sinal também de insegurança. Mais acima, o Marcelo dando boa tarde e mostrando uma foto tirada no Jardim São Paulo, em Londrina, nesse céu mais carregado e vai continuar assim ao longo de vários dias nessa semana. Ainda dá tempo de participar, de mandar sua mensagem e marcar presença nessa edição de segunda-feira do nosso Meio Dia Paraná. Você que é sempre muito bem-vindo. Terminam na quarta-feira as inscrições para ser conselheiro tutelar em Londrina. O salário é de quase R$6 mil, mas a procura tem sido considerada baixa. Mônica Dal, como fazer para se inscrever? O que faz um conselheiro tutelar? Como participar desse processo aí? Pois é, Alberto, como você disse, poucas pessoas procurando, então, essa oportunidade para ser conselheiro tutelar aqui em Londrina. São 25 vagas e até agora 88 pessoas se inscreveram para essa oportunidade que paga um salário de mais de R$ 5.900. As inscrições vão acabar na próxima semana, no dia 19, e são feitas somente pelo site da Prefeitura de Londrina. Há uma taxa a ser paga de R$ 75. Os conselheiros tutelares, para quem não entende muito qual a atuação desses profissionais, eles então atuam protegendo crianças e adolescentes que sofreram agressões, violência sexual, abandono ou qualquer outro tipo de crime. E é dessa forma que essas pessoas vão atuar. Por isso que já há exigência de pelo menos 1 ano de experiência com crianças e adolescentes. Mas para o final dessa nossa entrada, eu vou trazer mais detalhes sobre os critérios. Agora a gente vai ouvir então a Magali, que é do CMDCA, e vai trazer mais detalhes a respeito desse concurso, dessa oportunidade para ser conselheiro tutelar aqui em Londrina. Pode se inscrever a pessoa que tem comprovada a experiência de 1 ano trabalhando com criança e adolescente, isso ele tem que comprovar em carteira, é um dos requisitos, ensino médio completo. E ele também tem conhecimento da legislação, né? Do ECA e de toda a legislação. A comissão vai homologar as inscrições, depois eles passam a entregar a documentação exigida e também eles passarão por uma prova escrita e psicológica e depois eles fazem a sua campanha para a eleição. A gente ouviu então a Magali Batista, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Londrina. Ela também falou dos desafios desse profissional, o que ele enfrenta no dia a dia e o que precisa lidar para justamente proteger crianças e adolescentes. Não é um trabalho fácil, por isso que eu falo que a comunidade, para eleger um conselheiro tutelar hoje, ela tem que conhecer e saber o trabalho dessa pessoa. Não é simplesmente porque conhece, tem amizade, vai ajudar a elegê-lo. Não, porque não é fácil. Ele tem que ter conhecimento da legislação, tem que ter conhecimento do ECA a fundo, porque ele vai trabalhar com o juizado, ele vai trabalhar com o Ministério Público, ele vai trabalhar com toda essa a justiça, né, para a proteção da criança e adolescente. Agora a gente vai reforçar aí na tela alguns critérios para as pessoas que estão interessadas em se tornarem, então, conselheiros tutelares aqui da nossa cidade. As exigências: ter pelo menos 21 anos, morar em Londrina pelo menos 1 ano, apresentar certidões cíveis e criminais, também experiência profissional mínima de 1 ano na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inicialmente, a Magali falou a respeito da eleição, isso porque é uma eleição bastante parecida com o que a gente, né, já está acostumado, eleição de político. As pessoas que querem participar desse processo só precisam se apresentar no dia da eleição com o título de eleitor e escolher seu candidato ou o conselheiro tutelar. Essa oportunidade, então, essa inscrição é para atuar em uma das unidades aqui da nossa cidade por um período de 4 anos. Então, já houve aí um concurso há 4 anos e agora, novamente, reforçando um prazo importante, essas inscrições se encerram no dia 19 e ela custa, né, a inscrição custa R$ 75. Alberto. Obrigado, Mônica. Valeu mais uma vez. Mônica ao vivo ali do centro de Londrina com vários assuntos aí que têm impacto na nossa cidade. Ela falou das inscrições para o Conselho Tutelar
E tem inscrições abertas também para estágios, isso em 15 cidades do Paraná, algumas delas na nossa região. Estágios pelo IEL, o Instituto Evaldo Lodge, com bolsas de R$ 650 a R$ 2.814. Há vagas para os níveis médio, superior e tecnológico. Em Apucarana, para pedagogia ou licenciaturas. Londrina, engenharias mecânica e elétrica e também bolsistas pelo Senai. Já em Santo Antônio da Platina, para estagiários de administração e ciências contábeis. Como se inscrever? É só entrar no G1 e lá tem todas as informações. Festa no vestiário do Tubarão e alívio para a torcida. O Leque estreou com vitória na Série B do Brasileirão. Partida em casa, ontem à tarde, no Estádio do Café. Olha aí, aquele respiro inicial para início de uma temporada na Série B do Brasileirão. Quem também esteve por lá é o nosso Rodrigo Saviani, da equipe do GE. Globo. Muito boa tarde para você, boa semana também. Saviani, quais foram as primeiras impressões do nosso Tubarão? Venceu e convenceu ou nem tanto assim? Oi, Alberto, boa tarde, boa semana para você e para todos que acompanham a gente aqui no Meio Dia Paraná. O Londrina ontem foi essa que você colocou, né, Alberto? Foi um alívio, porque o gol saiu no finalzinho, uma vitória importante para começar bem o campeonato, nada melhor, né? Depois de um começo de temporada tão ruim, iniciar a Série B com vitória é muito importante, claro. Vou começar a contar a história do jogo pelo fim, né? Até porque o gol saiu aos 43 do segundo tempo, jogada do Clinton pela direita e o cruzamento para o Diego Jardel fazer de cabeça o gol da vitória do Tubarão e trazer esse respiro para o torcedor que estava ansioso. Antes, Londrina jogou bem até, mostrou uma determinação, vontade, não faltou vontade para Londrina, fez boas jogadas de ataque, mas faltava o chute para o gol, finalizar melhor, concluir melhor as jogadas para botar a bola na rede. E foi o que aconteceu apenas no final. Londrina teve várias caras novas ontem, foram 10 dos reforços estreando no jogo durante a partida, 8 deles como titulares, então foram várias caras novas, mas quem resolveu foram esses dois jogadores que já estavam no elenco. O Diego Jardel, por exemplo, chegou na reta final do Campeonato Paranaense, entrou no segundo tempo e fez o primeiro gol dele com a camisa do Londrina no quarto jogo pelo Tubarão. E o Diego Jardel ontem falou em entrevista coletiva depois com a imprensa e comentou um pouco dessa emoção do gol e também deu um destaque especial de uma motivação a mais que ele tinha ali no estádio para buscar esse primeiro gol e o gol da vitória, o gol decisivo para o Londrina contra o ABC. Vamos ouvi-lo. Teve uma dupla felicidade, vamos dizer assim, né? Pelo momento ali da partida, final do jogo, e também pela primeira vez que meu filho pôde vir ao estádio, né? Assistir um jogo do pai dele. Minha filha também está aí fora, minha esposa. Então foi assim um momento ali de pura emoção, de pura felicidade, porque realmente a cobrança também estava sendo grande, porque até minha filha, meu filho, às vezes antes dos jogos, né, eles mandam áudio e falam: papai, fica pertinho do gol, chuta no cantinho, aí você vai fazer gol. E muito desse momento aí dessa superação nossa, de finalzinho de conseguir fazer esse gol, vai muito também pela ajuda dos nossos familiares. E quem falou também foi o técnico Alexandre Galo, e até respondendo a sua pergunta do início, Alberto, né? O Londrina ontem talvez não tenha convencido tanto, mas deixou uma boa impressão para o torcedor pela exibição, pela vontade e por aquilo que fez, e principalmente, né, o que mais importa é conseguir a vitória, e essa vitória veio no finalzinho do jogo. E o Alexandre Galo, que estreou então pelo Tubarão ontem no comando, também falou um pouco da partida, fez uma avaliação do trabalho até agora e essa importância de largar com o pé direito na Série B. Vamos ouvi-lo também. Eu não levo como se fosse um alívio, né? Na verdade, o resultado nesse momento nós somos um time em formação, uma equipe que contratou vários jogadores, fez uma reformulação grande. Então a expectativa era a performance nossa, né? E a expectativa acho que era grande até dos atletas, eles se cobraram bastante no pré-jogo aqui, lá na nossa pré-eleição lá também, foi muito bacana. E eu estou muito contente com o nível de entendimento dessa equipe em relação ao que a gente está pedindo. Mas eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. É claro que o resultado nos traz uma paz interior, mas em nenhum momento nós vamos relaxar, porque a gente ainda é um time de formação. Então ganhar, importantíssimo, ok. Mas o mais importante é eles cumprirem e tentarem cumprir o tudo que a gente combinou. Londrina agora vai fazer 2 jogos seguidos fora de casa. O próximo desafio será contra a Chapecoense, domingo, lá em Chapecó. Depois vai enfrentar o Vitória, lá em Salvador.
volta para o Estádio do Café apenas no dia 1º de maio, segunda-feira, feriado, joga contra a equipe do Criciúma, então no Estádio do Café. Até lá, então, 2 jogos seguidos fora de casa para tentar conquistar mais pontos e começar bem positivo esse campeonato. A Série B está começando, mas começar com vitória é muito bom para o torcedor e principalmente para o Tubarão, né, Alberto? Sem dúvida, sem dúvida. Foram 1.500 torcedores no Estádio do Café. Não é muita gente ainda, mas com a equipe embalando, certamente a torcida vai trabalhando junto com o nosso Tubarão. Obrigado aí ao Rodrigo Saviani, que também preparou reportagem para o Globo Esporte. Coladinho no Meio-Dia Paraná, tem o GE, com mais notícias, claro, do nosso Tubarão aqui na tela da RPC. 12h49, depois dos comerciais, você vai ver a devolução do IPVA para quem teve veículos levados por bandidos. Mais de 8 mil donos de carros e motos terão o pagamento reembolsado no Paraná. Ao vivo aí, imagens da Avenida Ayrton Senna, nessa segunda-feira chuvosa no norte do Paraná. Temperatura agora de 23 graus. Já já, a previsão do tempo para toda a semana. Mais de 8 mil donos de veículos furtados ou roubados no ano passado terão os valores devolvidos do IPVA. Esse é um direito dos proprietários, mas não ocorre de forma automática. Tem que fazer o pedido e leva alguns meses para que o dinheiro seja reembolsado. Mônica, assunto trazido aí primeiro pelo Rafael Machado, do nosso G1 Norte e Noroeste, mas claro, assunto importante, marcando presença aqui no Meio-Dia Paraná para explicar também como fazer o pedido, como ter essa devolução do IPVA de quem teve o veículo roubado ou furtado. Exatamente, Alberto, e um direito que muita gente nem imagina que tem. Então, imagine que você teve aí seu veículo furtado ou roubado, pagou os impostos em dia, você pode, então, ter essa devolução. De acordo com as informações, então, apuradas pelo Rafael Machado, o governo do Paraná deve reembolsar cerca de 5 milhões de reais em IPVA a essas pessoas. A devolução é um direito previsto na lei que instituiu o imposto aqui no nosso estado em 2003. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, o valor reservado para a restituição corresponde ao solicitado por donos de 8.372 veículos. Desde que essa lei foi criada, o governo estadual já pagou quase 100 milhões em restituições. Ainda segundo a secretaria, para conseguir essa restituição, é preciso formalizar o pedido. Há uma análise e depois a restituição será feita, em média, num prazo de 90 dias. A gente tem na tela algumas informações importantes para que você possa fazer essa solicitação. Para requerer, então, é preciso preencher o pedido de restituição do IPVA, apresentar cópia dos documentos necessários, entre eles certificado de registro e licenciamento de veículo, contrato de financiamento, Mas você está vendo de na tela ocorrência de quando o crime aconteceu, de quando você perdeu o seu veículo. E segundo a Secretaria do Estado de Segurança Pública aqui do Paraná, para a gente ter um parâmetro dos números, mais de 2.200 veículos foram furtados no estado até o dia 1º de abril. Nesse mesmo período, houve mais de 590 roubos. Claro que se você perdeu qualquer informação, é só acessar a página do G1 Norte e Noroeste para ter mais detalhes e conseguir esse direito. Alberto. Obrigado, Mônica. Lá tem o link, inclusive, para você ser direcionado para o site do governo do estado, onde tem os documentos, o procedimento para fazer o requerimento e ter o dinheiro de volta, até porque são valores significativos muitas das vezes e é um direito seu esse reembolso quando o carro é roubado ou furtado e não é recuperado. Claro, esse veículo aí não pode ter voltado para o dono, aí sim há o direito a esse reembolso. Uma feira vai movimentar o setor supermercadista a partir de amanhã na região de Curitiba. O evento, um dos maiores do país, é voltado para a classe empresarial, mas com foco no consumidor, que é quem frequenta os mercados no dia a dia. Você vê imagens do evento de 2022, onde foram apresentados os lançamentos, serviços e soluções de mais de 300 marcas. Este ano, o evento acontece de amanhã até quinta-feira em Pinhais. Serão mais de 40 palestras com grandes nomes do mercado, workshops, oficinas e fóruns. No evento serão apresentadas as tendências e expectativas para o setor. Quer saber mais detalhes? Quer participar? Quer aprender um pouco sobre esse setor tão importante?
na economia do nosso estado? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você será direcionado para uma página com todas as informações, com muitas novidades no setor supermercadista. A baixa do dólar tem animado os comerciantes do Paraguai. É que a moeda americana atingiu o menor valor nos últimos 10 meses. Uma equipe do Meio Dia Paraná atravessou a fronteira no fim de semana e encontrou corredores lotados, muita gente de olho no dólar mais baixo, tentando economizar um pouquinho. O mototaxista paraguaio já percebeu diferença no movimento. Está entrando mais gente um pouquinho. Melhorou um pouco. Fica feliz. O dinheiro está entrando. A moeda nem é daqui. O dólar é a moeda dos Estados Unidos, mas está diretamente ligada à rotina da fronteira do Brasil com o Paraguai. Na semana passada, o dólar comercial chegou a ser cotado abaixo dos R$ 5,00 no Brasil, R$ 4,90, o menor patamar dos últimos 10 meses. Mas na fronteira, o comércio e as casas de câmbio se baseiam na cotação do dólar turismo, que também acompanha o mercado internacional e baixou 30 centavos em 20 dias. Economistas ouvidos pelo G1 explicam que essa queda do dólar se deve a uma esperança de corte na taxa de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que diminui a percepção de risco dos investidores. Agora, se o dólar vai continuar caindo para esse movimento melhorar ainda mais, ninguém sabe dizer. É que a moeda norte-americana é considerada uma das mais imprevisíveis do mercado. Nessa loja, uma das mais procuradas de Cidade do Leste, os corredores estavam bem cheios no fim de semana. 90% dos clientes são brasileiros, gente que precisou ter paciência até chegar a vez de ser atendido. O vendedor está requisitado hoje, pelo jeito. Pelo jeito, tá. Graças a Deus, eu andei bastante. Melhorou o movimento? Opa, bastante. A gerente da loja afirma que o movimento ficou maior de 2 semanas para cá, 20% a 25% a mais em relação aos primeiros meses do ano. Estamos retomando rapidamente o que era antes da pandemia, né? Porque a pandemia prejudicou bastante, muitos comércios, inclusive fecharam, mas estamos aqui, firmes. Os eletrônicos são os mais procurados. O Alexandre vai levar um celular novo para a filha. Então, a gente sempre está acompanhando, né, jornal, essas coisas, e acabou vendo que o dólar caiu bastante. E como nós já tínhamos a viagem programada para cá, né, para Foz do Iguaçu, aí acabou unindo o útil ao agradável, né? Vai visitar Foz aí, já aproveitar uma visitar o Paraguai, quem sabe vale a pena, já dá uma economizada e ajuda a pagar o custo da viagem também, né? Imagens ao vivo da nossa Londrina, a temperatura caiu um pouquinho, 22 graus, esse céu continua carregado e vai ficar ainda mais chuvoso ao longo das próximas horas. E depois da chuva, nos próximos dias, tem o frio a caminho. Imagens aí ao vivo girando a nossa cidade. Temos imagens ao vivo também de Apucarana, por lá o céu ainda mais encoberto, temperatura agora de 21 graus na Cidade Alta. Próximos dias, como ficam? Bastante chuva a caminho, é o que indica a meteorologia para essa semana, que terá feriado de Tiradentes na sexta-feira. Na terça-feira, previsão de mais de 30 milímetros de chuva, um acumulado significativo e até por isso as máximas amanhã não passam dos 23, 24 graus. No restante da semana, o tempo vai seguir com áreas de instabilidade, mas a chuva mais concentrada na segunda e na terça. De quarta em diante, o sol volta a aparecer e aí o destaque é a queda na temperatura. Na quarta, mínima de 16 graus. Na quinta, mínima de 13 aqui na nossa cidade. E na sexta, feriado de Tiradentes, a temperatura deve cair ainda um pouco mais. É claro, a gente vai contando para você ao longo dos próximos dias os detalhes dessa primeira onda de frio no outono brasileiro. A Guarda Municipal de Araucária, na região de Curitiba, prendeu um homem que acorrentou a própria filha. Esse assunto está em destaque lá no G1. Eles estão acompanhando essa situação. Você pode conferir também agora aqui no Meio Dia Paraná. Tem reportagem já no ponto para você.
Esse caso aconteceu ontem à tarde no bairro Santa Cruz, aqui em Araucária, e foi a própria vítima, essa menina de 14 anos, que ligou para o 153 da Guarda Municipal aqui de Araucária e pediu ajuda. Falou que estava acorrentada em casa e que quem estava mantendo ela acorrentada era o pai. A guarda então foi até o endereço que ela passou, chegando próximo, já ouviu os pedidos de socorro, o pai não ofereceu resistência, ela foi então, os guardas tiraram a corrente, tiraram a corrente que estava nos pés dela e o homem, o pai, de 42 anos, foi preso. Ele foi trazido aqui para a delegacia de Araucária. Tanto para os guardas municipais quanto aqui no depoimento, ele disse que fez isso, que acorrentou a filha pelos pés porque não queria que ela namorasse, não queria que ela saísse de casa para encontrar o namorado, por isso estava mantendo ela acorrentada. Além disso, durante as buscas, a Guarda Municipal, aliás, que fez essa prisão, que atendeu essa ocorrência, encontrou um frasco com veneno de rato e também uma arma de airsoft, que é uma arma, um simulacro de uma arma. A gente conversou com a equipe que atendeu essa ocorrência, da equipe de rondas da Guarda Municipal de Araucária e também com o delegado responsável aí pelas investigações desse caso. Vamos ver. Então, o que preocupou foi que a gente encontrou um raticida, veneno para rato, Não se sabe se é pelo local, Tá um local bem carente, precário até, mas preocupou a equipe, E ainda foi encontrada uma pistola de airsoft. Porém, ela estava com a parte laranja, que identifica que é uma pistola de airsoft, suprimida com isolante preto. Então, para a equipe foi muito preocupante, porque dessa forma ele estava utilizando essa arma para outro fim, não para airsoft, competição ou coisa parecida. Ela chegou a comentar que se ele estava ameaçando ela de outras formas, de repente com essa arma também? Ameaçava de morte. Segundo ela, ela era ameaçada de morte em função, talvez, de não estar obedecendo ele. Ele foi autuado em flagrante, pelo crime de tortura. Nós ainda vamos sair ao vivo, mais pessoas aí, vamos fazer diligências aí procurando mais testemunhas em relação ao fato e no final a gente conclui aí esse inquérito, podendo até indiciá-lo aí pelo crime que ele foi autuado. E ele está preso? Ele está preso, se encontra preso à disposição da justiça. É isso, então esse homem de 42 anos, ele foi trazido aqui para a delegacia e depois levado para a cadeia pública, onde está preso e deve passar por audiência de custódia. Já a menina de 14 anos também foi trazida aqui para a delegacia, prestou depoimento, o conselho tutelar foi chamado e aí ela foi entregue para a mãe. De acordo com o conselho, então ela está com a mãe e com o irmão, já que ela morava só com o pai, e o conselho tutelar está acompanhando aí também toda essa situação que envolveu essa menina de 14 anos que estava aí sendo mantida presa pelos pés, acorrentada pelo próprio pai. Assunto que o pessoal do G1 também, reforço, está acompanhando e, claro, tendo grande repercussão nessa segunda-feira. Meio-dia Paraná vai terminando por aqui. Eu faço agora um giro final de imagens aí, você conferindo ao vivo a situação nesse comecinho de tarde. Abro espaço agora para o Globo Esporte, que está chegando, claro, com a vitória do nosso Tubarão na estreia na Série B do Brasileirão. Vitória magra, 1-0 apenas, mas 3 pontinhos garantidos. E depois do Globo Esporte, tem o Jornal Hoje, com os principais assuntos do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela companhia, a você uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.